Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre Teorema de Tales. Para esta aula, trouxemos alguns exemplos. Então, vamos lá. Então, no exemplo de número 1, vou desenhar aqui o esquema. Então vamos lá. Nesse exemplo de número 1, nós temos aqui dois terrenos. Esse desenho aqui ele foi dividido em duas partes. Essa parte composta pelo 20 e pelo x, e essa segunda parte pelo 50 e pelo y. Observe que essa reta ela é paralela a esses dois lados. Então, a base de cima, a base de baixo, essa reta aqui do meio ela é paralela. Então, nós vamos utilizar aqui a propriedade fundamental do Teorema de Tales. Então, esse número 20 sobre o número 50 será igual ao x sobre o y. Agora, perceba que, se nós observarmos, o 20, o 50, o x e o y. O x nós não temos o valor do x. O y também nós não temos o valor do y. Mas nós podemos observar que a soma do valor do x com o valor do y é igual a 63. Então, esse valor total aqui é 63. Então, toda vez que aparecer um problema como este, nós temos que pegar também o valor total do outro lado. Ou seja, que valor total é esse? A soma 20 mais 50, isso aqui vai dar 70. Então, vai ficar assim, ó, o valor total de x e y e o valor total de 20 e 50. Então, fica 20 mais 50, 70. E x mais y, 63. Então, vamos pegar esse total sobre esse. Pode ser da direita para a esquerda ou pode ser da esquerda para a direita. Tanto faz. Então, vou começar aqui da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Então, fica assim, 70 sobre 63. Estou começando da esquerda para a direita. Igual. Na hora de igualar, eu posso escolher. Eu posso escolher pegar o 20 sobre x, ou eu posso escolher pegar o 50 sobre y. Lembrando como estou pegando o total da esquerda sobre o total da direita, eu tenho que pegar um desses dois valores para poder formar uma razão. Então, como eu comecei da esquerda para a direita, eu tenho que encerrar da esquerda para a direita. Caso contrário, então o valor será totalmente diferente. Aí eu vou pegar o 20 sobre x. Pronto, nós montamos aqui a nossa proporção. Então, o valor total da esquerda sobre o valor total da direita é igual a 20 sobre x. Aí nós podemos fazer aqui a regra de 3 simples. 70 vezes x e o 63 vezes o 20. 70 vezes o x vai dar 70x. 63 vezes o 20, esquece o zero. 2 vezes o 63 dá 126. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Aí só acrescenta o zero no final. Ficou 1260. Isolo x
Fica 1.260 dividido para 70. Cancela um zero em cima, cancela um zero embaixo. X é igual a 126 dividido para 7. Então, quanto é 126 dividido para 7? Vamos fazer o cálculo aqui. 1 é menor do que 7, não pode dividir. Aí eu junto com 2, ficou 12. 12 dividido para 7 dá no máximo uma vez. Uma vez o 7 dá 7, para 12 sobra 5. Aí baixa o 6, deu 56. 56 dividido para 7 dá no máximo 8. 8 vezes 7, 56. 56 menos 56, 0. Então, podemos concluir que o valor de x é igual a 18. Já encontramos o valor de x. O que podemos fazer agora? Nós podemos encontrar o valor de y de duas formas. A soma dos dois é 63, então eu pego x mais y igual a 63. Eu já encontrei o x é 18, então fica 18 mais y igual a 63. Isola o y é igual a 63. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa. Y é igual a 63 menos 18. Então, 3 menos 8 não pode. Eu peço emprestado por 6, fica 13. 13 menos 8. Então, você pega o 13 e subtrai 8. Então, isso aqui vai dar o quê? 5. Aí, aqui ficou 5. 5 menos 1, 4. 63 menos 18 vai dar 45. Então, conseguimos aí encontrar o valor de x e o valor do y. Exemplo de número 2 agora. Exemplo 2. Tem um triângulo ABC, sendo que esse DE ele é paralelo a BC. Ou seja, quer dizer que essa reta DE ela é paralela a BC, está à mesma distância, elas não se tocam, então infinitamente estão à mesma distância. Então, se elas são paralelas, então nós podemos ter essa relação aqui agora. Aqui vai ser 25, aqui, de x mais 30, x mais 10, e de x menos... muito bem. Então, nós temos aí esse triângulo ABC, cujos valores foram dados. E perceba que nós podemos aplicar aqui o teorema de Tales. Por quê? Porque o teorema de Tales ele é um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais. Então, DE paralela a BC, essa reta AC e a reta AB, elas servem como retas transversais que estão cortando ou atravessando as retas paralelas. Então, como é que nós faremos? Da mesma forma, vamos pegar aqui e usar a relação fundamental. O 25 sobre o x menos 5, fica assim, 25 sobre o x menos 5, tem que ser igual o x mais 30 sobre o x mais 10. O que nós faremos agora? Então, vamos lá. Como aqui tem dois termos, todos esses que têm dois termos, vamos colocá-los em parênteses. E vamos fazer essa multiplicação. Vamos fazer o produto dos meios pelos extremos. Aqui sempre eu procuro verificar onde o x ficará maior. Perceba, 25 vezes x dá 25x. E aqui, 30 vezes o x dá 30x. Então, nessa expressão x menos 5 e x mais 30,
o x ficará maior. Então, eu começo pelo maior. Por quê? Para que no final eu não venha fazer jogo de sinal. Então, é somente por isso. Não é que o cálculo vai dar errado. Eu começo sempre pelo maior, para no final não ficar fazendo jogo de sinal. Então, ficará x menos 5 vezes x mais 30. Aí coloco o sinal de igualdade. E o 25 vezes o x mais 10. Pronto. O que nós temos aqui? Nós vamos aplicar a distributiva. Esse x vai ter que multiplicar esse x e vai multiplicar esse 30. E depois, esse menos 5 vai multiplicar o x e vai multiplicar também o 30. Então, começa assim. Começa assim. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Aqui faz o jogo de sinal. Ó. Mais com mais dá mais. X vezes 30 dá 30x. Então, recapitulando, x vezes x, x ao quadrado. Mais com mais dá mais. X vezes 30, 30x. Encerrou com x. Agora é com menos 5. Menos 5. Então, com menos 5 agora. Aqui eu já tenho que fazer o jogo de sinal porque é negativo. Menos com mais dá menos. Então, menos com mais dá menos. 5 vezes o x dá 5x. Menos com mais dá menos. 5 vezes o 30, 150. Então, recapitulando, menos com mais dá menos. 5 vezes o x dá 5x. Menos com mais dá menos. 5 vezes o 30, 150. Coloco o sinal de igualdade. Aqui também vamos aplicar a distributiva. 25 vezes o x dá 25x. Aqui não é necessário fazer jogo de sinal, porque é tudo positivo. Então, 25 vezes o x dá 25x, mais 25 vezes 10, 250. Então, recapitulando, 25 vezes x dá 25x, mais 25 vezes 10, 250. Então, o que eu fiquei aqui? Eu fiquei com uma equação do segundo grau. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou organizar. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Eu tenho mais 30x e menos 5x. Os sinais são diferentes. Eu vou subtrair. 30 menos 5, 25. Preservo o sinal do maior valor absoluto. 30 menos 5 dá 25x. Menos 150 igual a 25x mais 250. O que nós vamos verificar? Perceba que nós temos o mesmo numeral, com o mesmo sinal, porque aqui é positivo, em membros diferentes. Então, toda vez que isso acontecer, o mesmo numeral, com o mesmo sinal, em membros diferentes, porque aqui está a igualdade, esse 25 está antes da igualdade, esse outro 25x está após a igualdade. Então, o mesmo numeral, com o mesmo sinal positivo, em membros diferentes, nós cancelamos. Por quê? Porque eles são simétricos. A soma deles vai dar zero. Se vir esse 25 para cá, ele vem negativo, menos 25. 25 menos 25 dá zero. Então, cancela. Repete o que sobra. X ao quadrado menos 150 igual a 250. Aí aqui não precisa colocar esse mais 250, porque só tem o 250, não precisa colocar. Agora, se fosse negativo, era obrigatório colocar o menos. Isola o x ao quadrado. Eu fiquei com uma equação do segundo grau incompleta com A e C. Perceba que aqui não tem x e aqui também não tem x. Então, é o termo C. Menos 150 passa para o segundo membro, mais 150. Repetiu que já estava no segundo membro.
Esse menos 150 que estava no primeiro passa para o segundo com o sinal trocado, com a operação inversa. Está negativo, vem para cá positivo. X ao quadrado é igual. 250 por mais 150, isso aqui vai dar 400. Aí você isola o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 400. Aqui é uma potenciação, essa potência ela vira a raiz quadrada desse numeral. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Fica x igual a mais ou menos, raiz quadrada de 400 vai dar 20. X igual a 20, é o meu x', e x do ar', x igual a menos 20. Agora vamos lá, eu estou trabalhando com uma medida, então não existe medida negativa, medida de comprimento. Então nesse caso aqui o menos 20 não serve. Por que o menos 20 não serve? Porque eu estou trabalhando com uma medida e medida de comprimento não pode ser negativa. Logo, a única resposta possível é o x igual a 20. Então, a solução é o 20. Vamos apagar aqui para fazer mais um exemplo. Exemplo de número 3. Olha, esse exemplo de número 3, ele é um exemplo bem simples, porque eu só tenho aqui uma incógnita comum, não tenho o x somando ou subtraindo outro numeral, e não há outro x nos demais numerais. Então, isso aqui nós vamos usar a relação fundamental do Teorema de Tales, que é os 60 sobre os 50 igual os 75 sobre o x. Aqui nós podemos fazer o cancelamento desse zero, quando você tiver zero em cima e zero embaixo. Você pode fazer o cancelamento na mesma quantidade, porque isso é uma divisão. Então, cada zero desse que nós cancelamos, nós estamos dividindo por 10. Então, fica assim, 6/5 igual a 75 sobre x. Aí vamos fazer aqui a regra de 3 simples. 6 vezes o x dá 6x. E aqui vai ficar 5 vezes o 75. Então, 5 vezes o 75. Então, 6 vezes o x dá 6x. E agora 5 vezes o 75. Então, como é que fica 5 vezes o 75? Então, repete o 6x. E aqui nós vamos multiplicar. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 7, 35. 1 mais 2, 37. Deu 375. 375. Eu vou agora isolar o x. Isolo o x. E aí consegue x igual a 375. E vou dividir para 6. Então, x é igual a 375 dividido para 6. 3 é menor do que 6, não pode. Aí eu junto com 7. 37 para 6 dá no máximo 6. 6 vezes 6 dá 36. Para 37 sobra 1. Aí baixa o 5. Aí ficou 15. 15 dividido para 6 dá no máximo 2. 2 vezes 6, 12.
para 15, sobra 3. Não tem mais número para baixar. Baixa um 0 e coloca aqui uma vírgula. 30 dividir para 6, isso dá 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Então, o valor do meu x é 62,5. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Deixa aí a sua dúvida, a sua pergunta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.